Câmara em Pauta no Ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre transplante de órgãos e tecidos. Vamos tentar desmistificar um pouco desse assunto, falar sobre os mitos e verdades, quem é que pode ser doador, quem não pode, falar dos números, né? Falar como é que anda esse cenário de transplantes no Brasil. Para isso a gente recebe hoje 2 convidados. Eles estão aqui e são o Dr. Gustavo Nitrini, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital Geral de Guarulhos. Dr. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Temos também o Dr. Paulo Pego, que é membro da diretoria da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Para a gente começar a nossa conversa aqui, doutor Paulo, obrigada pela sua presença também. Para a gente começar, eu vou pedir para o doutor Gustavo explicar para a gente primeiro, e depois o doutor Paulo vai fazer o mesmo, por gentileza, o que é a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, doutor? Bom, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante é uma criação da Secretaria de Saúde para que se tenha nos hospitais gerais do Estado uma maior procura por captação de órgãos e tecidos. Uma comissão criada por lei, né, com treinamento dado a todos os médicos envolvidos nessa situação, para que se tenha uma busca ativa para possíveis e prováveis doadores. Então, é onde a gente vai buscar o doador. Então, é uma comissão que ela fica no hospital diariamente. Ela é intra-hospitalar, né, em todos os hospitais do Estado, né, e ela tem responsabilidade em buscar prováveis e possíveis doadores. Certo. Dr. Paulo Pego, membro da diretoria da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A associação tem a função de... Existe um site, né, onde vocês divulgam o trabalho de vocês, enfim, as atividades de vocês. Qual que é o papel da associação, doutor? Na verdade, a BTO ela é como se fosse uma sociedade de especialistas. Os sócios da BTO são médicos, a grande maioria dos sócios são médicos transplantadores. Então, existem os vários órgãos e tecidos, né? Por isso que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Então, em que ela lida, tem os transplantadores de rim, os transplantadores de fígado, os transplantadores de coração, transplantadores de pulmão, e tem outros como pâncreas, ossos, pele, que também têm o seu papel e também são importantes. Então, essa sociedade, ela congrega esses especialistas para tentar ajudar na normatização dos transplantes, tanto a nível municipal, estadual como federal, como ao mesmo tempo promove um congresso anual em que são discutidos os avanços nas diversas áreas. Obviamente, uma ação em especial nesta área é muito importante, uma ação junto à sociedade, como esclarecimento e como divulgação. Então a BTO ela acaba abrangendo, diferentemente de outras sociedades de especialidades que são mais voltadas para os especialistas e mais voltadas apenas para congressos de especialidade para ativar o conhecimento nessa área e para disseminar o conhecimento nessa área, a BTO tem uma ação junto à sociedade, que as outras também têm, mas ela é mais envolvida. Então, ela tem uma presença mais marcante junto à sociedade civil. Entendi. Os senhores acreditam que hoje esse assunto ainda gera muita dúvida, não sei se preconceito é a palavra, mas muita resistência por parte das famílias, das pessoas? Quando se fala em transplante, em doação, existe resistência ainda? A gente não está preparado para falar sobre esse assunto, doutor? Na verdade, assim, a questão da resistência... Veja, o que existe, primeiro, isso é uma coisa interessante, a humanidade progride assim, né? A humanidade hoje já tem um conhecimento acumulado enorme em muitas coisas, mas cada pessoa que nasce sem conhecimento nenhum. Então, na verdade, você tem que renovar a disseminação de conhecimento. Porque se tem uma parte da sociedade que conhece as coisas, tem outra parte que é, entre aspas, recém-nascida. Então, ela não conhece e precisa vir a conhecer. O que existe hoje, na verdade, ainda hoje, apesar do conceito de morte encefálica já ter décadas, e a normatização também ter décadas, existe ainda hoje uma grande dificuldade de entendimento de boa parte da sociedade do que significa a morte encefálica. Então, a morte é muito relacionada com o coração parar. É muito relacionada com o coração parado. Se esquecendo que, em boa parte dos pacientes, o que para antes é o cérebro,
que é muito mais suscetível à falta de oxigênio e a pequenas arritmias ou pequenas paradas cardíacas do que o próprio coração. O coração é um órgão mais resistente a isso. Então, tem uma parcela de pacientes, por exemplo, que levam um traumatismo de crânio ou que tem um derrame cerebral muito intenso, em que o cérebro morre. Então, portanto, o paciente ainda tem os outros órgãos vivendo, mas o cérebro morre e esse paciente, na verdade, não tem mais nenhuma chance, nenhuma probabilidade de voltar a ter consciência, de voltar a falar, de voltar a andar, de voltar a ter um mínimo de atividade sem que haja muitos aparelhos ligados a ele. Então, nesse caso, quando existem médicos que atestam e que verificam, e exames como Doppler de carótida, como eletroencefalograma e outros exames que atestam que o cérebro não tem mais atividade, esse paciente é um potencial doador, porque ele tem uma morte encefálica, mas ele ainda tem outros órgãos vivos. Os órgãos precisam estar vivos, os outros. Eu vou te dar um exemplo extremo. Digamos uma pessoa que o coração parou. A gente fala, o coração parou, a pessoa está morta. Realmente está, e não voltou a bater. Mas, se você for olhar, as células da pele ainda estão vivas durante algumas horas. O fígado ainda está vivo durante algumas horas. Esse é um conceito estranho até, né? Mas a gente não morre tudo ao mesmo tempo. O cérebro, nesses casos que eu estou falando, obviamente, ele morre antes. Algumas vezes minutos antes, algumas vezes horas antes e algumas vezes até dias antes. Então, ele não tem perspectiva de voltar a funcionar, o cérebro. E algumas vezes o coração tem, e da mesma forma, os outros tecidos funcionam assim. Por isso que, por exemplo, córnea, você pode tirar várias horas depois. A córnea é um tecido e ela sobrevive várias horas mesmo com o coração parado. Então, ou seja, o tecido da córnea ainda está vivo, o do coração não mais. O do cérebro nem se fala. E de outros órgãos provavelmente também não estão mais. Mas a córnea é mais resistente, a pele da mesma forma, o osso da mesma forma. Por quê? Porque esses tecidos têm um baixo metabolismo e eles resistem a não receber sangue durante um bom tempo. Enquanto o cérebro, se ficar 2 minutos sem sangue e sem oxigênio, ele provavelmente não vai voltar mais a funcionar. Entendi. E aí, nesse momento, foi constatado tudo isso que o senhor acabou de explicar para a gente. É preciso que essa pessoa em vida tenha informado a família que quer ser um doador? Como é que a gente fica sabendo? O doutor Gustavo acho que lida com isso, não é, doutor? Como é que é? Não necessariamente a pessoa tem que ter optado em vida em ser um doador. O familiar dele, até segundo grau, pode, em entrevista com o médico que atestou a morte encefálica, optar por doar os órgãos dessa pessoa. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa importante para se lembrar, que isso é fundamental nos hospitais grandes, e hospitais gerais, o padrão de humanização do atendimento. Porque muitas famílias desconhecem, mas muitas famílias, como normalmente é uma coisa abrupta, uma hemorragia cerebral, um trauma, muitas famílias ficam, no momento, apavoradas sobre a doação. Quanto melhor acolhidas elas forem, mais probabilidade aumenta de que você consiga fazer com que essas pessoas, mesmo que a vítima não tenha optado pela doação, que elas optem por doar os órgãos. A comissão tem esse papel, doutor? Um dos papéis da comissão é esse. É chegar nessas famílias. Isso. É comum que as pessoas porque a gente tenta conscientizar quem pode se declarar, ou pelo menos para alguém próximo, um doador. É comum as famílias que a pessoa não manifestou o desejo, elas concordarem ou elas se colocarem ali à disposição os órgãos, mesmo que a pessoa não tenha manifestado? Eu posso dizer em relação ao hospital, a porcentagem é bem grande. É bem grande as pessoas que se declaram a favor da doação. A população tem um caráter de solidariedade muito grande, né? Então, as pessoas acabam por optar pela doação se forem acolhidas de forma adequada. Eu acho que esse ponto que o doutor Gustavo comentou, acho que é um ponto fundamental. A comissão intra-hospitalar ela foi estabelecida há muitos anos, mas no papel.
Então, só mais recentemente é que elas realmente foram criadas e foram começar a funcionar. Se nós pegarmos no Brasil, de cada 100 potenciais doadores, apenas 20 a 25% das famílias são notificadas da morte cerebral. Então, ou seja, de 70 a 80% das famílias nem tem opção de doar. Então, o papel da comissão é absolutamente fundamental do ponto de vista de identificação desses potenciais doadores e da conscientização e da conversa com a família. Porque uma coisa que você perguntou é quanto que isso é mistificado, quanto não é, qual a doação ou não. Habitualmente, em média, isso depende muito de campanhas de mídia. Por exemplo, às vezes tem uma novela em que chama a atenção para o transplante. Então, acaba aumentando muito o número de doações. Isso nós já vimos muitas vezes acontecer. Por outro lado, mas na média, em torno de 50%, mais ou menos, 50% a 60% das famílias concordam com a doação. Isso é uma média mais ou menos histórica, com essas ressalvas. Se tem uma notícia muito positiva, isso aumenta bastante. Se tem alguma notícia negativa, isso diminui. Existe uma influência da emoção do momento. Mas um dado que a gente precisa trabalhar muito é no dado da notificação pelo profissional de saúde. A subnotificação no Brasil é muito grande. Então, ou seja, se o médico que está na linha de frente, se a comissão intra-hospitalar tem uma atuação, isso muda radicalmente o cenário. Porque ao invés de ter 20%, 25% das famílias que têm opção de doar, você passa a ter 80%, 100% na melhor das hipóteses. Então, só com isso, mesmo que se mantivesse a mesma taxa de aceitação da família, você aumenta em 5 vezes o número de doador. É muito grande. O nosso maior fulcro, para quem estudou química, tem que lembrar que a enzima, você deve atuar na fase mais lenta, na fase mais difícil do processo. A fase mais difícil do processo hoje, a família é um dado fundamental, a pessoa é fundamental, se a pessoa puder manifestar para a família, isso é absolutamente fundamental. Mas os profissionais de saúde, na verdade, precisam cada vez mais estarem conscientes disso, e as comissões intra-hospitalares, acho que tem uma ação absolutamente fundamental e que pode mudar radicalmente o cenário de doação de órgãos no Brasil. Quando a gente fala em subnotificação, é alguma coisa do tipo, quando não consegue, tipo assim, nem todas as famílias que estão dispostas vão conseguir fazer subnotificação é a seguinte, você tem, por lei, você é obrigado, na medida que você faça o diagnóstico de morte cerebral, você, por lei, é obrigado a notificar. Mas você não é obrigado a fazer o diagnóstico. Ou seja, tem alguns pacientes que têm um problema neurológico muito grave, por exemplo, e nem sempre se vai até o fim para definir se aquele paciente está em morte cerebral ou não. Se você não faz esse diagnóstico e a família não sabe que o paciente está em morte cerebral, ele naturalmente vai ter uma morte, mas a família não foi contatada no sentido de concordar ou não com a doação. Entendeu? E esta lacuna é uma lacuna muito grande e muito importante. Muita gente fica aí sem essa possibilidade de receber um órgão por conta disso. Exatamente. Tá. Doutores, a gente vê bastante, a gente fala bastante, né, em doação de órgãos, e quais órgãos? Porque a gente, quando fala em doação, até aqui, a gente vai fazer um intervalo daqui um pouquinho, a gente volta falando sobre isso, a gente está falando das pessoas que morreram e que a família ela faz, né, concorda com essa doação. Mas a gente, enquanto está aqui conversando, nós poderíamos nos propor a sermos doadores de órgãos. Então, a gente está sempre falando, né, da família tomar uma decisão, quando eu morrer, eu posso ser um doador. Será que em vida eu posso também ser um doador? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta falando sobre isso, muito mais sobre doação de órgãos e tecidos. De todo o ano, a Câmara realiza diversas audiências públicas, com a presença de vereadores, representantes do poder público e da sociedade civil. A prestação de contas da Prefeitura, a previsão orçamentária anual, o plano diretor e projetos de grande impacto são apresentados à população por meio das audiências públicas. Participando das audiências, você fica a par do que acontece no Executivo e no Legislativo Municipal.
E ainda pode esclarecer dúvidas, participar dos debates e influenciar nas decisões. Para aqueles que não podem acompanhar as discussões pessoalmente, a TV Câmara transmite ao vivo e na íntegra todas as audiências públicas realizadas na sede do Legislativo Municipal. Por isso, fique ligado na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Falando hoje sobre transplantes de órgãos e tecidos, a gente recebe o Dr. Gustavo Nitrini, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital Geral de Guarulhos, e o Dr. Paulo Pego, que é membro da diretoria da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A gente encerrou o bloco dizendo que voltaríamos falando do transplante em vida. A gente falou aqui um pouquinho a respeito das pessoas que se tornam doadores depois de constatada a morte encefálica, isso, não é? Isso. E aí a família tem esse poder de autorizar, e as pessoas que estão vivas e se propõem a serem doadores. Como é que funciona esse processo? Eu posso falar um pouquinho antes só do que você tinha terminado o quadro, que você tinha comentado em relação à questão na verdade, da legislação quase de doação. No passado, havia uma opção na carteira, quando você fazia o RG, de colocar se você era doador ou não. Eu mesmo, por exemplo, 20 anos atrás, fiz esse RG e coloquei como doador. Então, aí você tinha essa norma. Essa norma hoje não persiste. Houve uma outra mudança de lei, seguindo mais ou menos uma legislação da Espanha, que é considerado o gold standard, quer dizer, o melhor padrão do ponto de vista de número de doações por 100 mil habitantes, que é o órgão ser, o corpo ser do Estado. Então, na Espanha, se você falece, os órgãos não são mais, se você faleceu, portanto, os órgãos não são seus e não são da sua família. São do Estado. Então, a doação é mais ou menos compulsória, vamos assim dizer. A não ser que não tenha critérios de doação. Isso foi tentado fazer no Brasil e, naquela ocasião, isso deu efeito contrário. As pessoas ficaram com receio. Você falou, puxa, sei lá, doação compulsória, será que o meu parente realmente faleceu, não faleceu? Então, isso teve efeito... Esse é o típico exemplo de boa intenção que reverteu no mau resultado. E se voltou atrás. Então, hoje, o que tem, a família é soberana. Então, a família é que acaba autorizando a doação, não. Claro que, se houver essa conversa em vida, e se souber que o parente gostaria ou não de ser doador, se tende a respeitar a vontade dessa pessoa. Mas a família é soberana nessa questão. Então, não tem um testamento, entre aspas, do ponto de vista legal, não é assim que funciona. O que funciona é até porque mesmo que tenha, quem vai descobrir nessa hora se tem um testamento, onde está esse testamento? Não dá tempo, jeito, né? Não tem jeito, não. O tempo então, não é a permite. família que se manifesta a favor ou contra
doação. Então, acho que esse é um esclarecimento importante para a gente colocar. E eu falei Em tanto vida, que esqueci. em vida, Em aí, vida, é, então, aí é a pessoa que se propõe, não precisa da família. Em vida é outra coisa. Então, em vida, por exemplo, para fazer uma brincadeira, ninguém vai doar o seu coração, né? Porque só temos Só um. tem um. Só tem um. Mas você pode doar rim, porque tem 2. Você pode doar uma parte do pulmão, idem, porque tem 2. Você pode doar uma parte do fígado, mesmo tendo um só. O fígado tem uma reserva suficiente para que você doe uma parte e não faça falta. A nossa legislação, aliás, eu tive uma vez a ocasião de participar do Congresso de Medicina Mundial. Tem a Associação Médica Mundial. A Associação Médica Mundial, ela discute as grandes questões da medicina no mundo. E dentro delas, uma das grandes questões é a questão de transplante. E eu considero que, pelo que eu vi lá, a nossa legislação é uma das mais justas e uma das melhores legislações no mundo em termos de transplante. Porque é uma legislação equânime, é uma legislação que inibe, que evita, que impede o tráfico de órgãos, que é uma coisa muito dita. No Brasil é impossível, da forma que tem a legislação, que isso ocorra. O Ministério Público fiscaliza muito a fila ser única, então não há privilégio de condição social dentro da fila de doador de morte encefálica. Em relação ao doador vivo, também para evitar esse problema de venda de órgãos ou coisa que o valha, você não pode doar, a não ser que você seja um parente consanguíneo ou em situações especialíssimas em que o juiz autoriza a doação. Então, você pode, por exemplo, para a doação de transplante de pulmão, por exemplo, que é uma área que eu faço, você pode doar o pai, habitualmente o pai doa uma parte de um pulmão e a mãe doa outra parte do pulmão para a mesma criança. Em geral, são crianças ou adolescentes, a maioria das vezes com fibrose cística, é o grande receptor disso. Para transplante de fígado, da mesma forma, você pode doar uma parte do seu fígado, habitualmente também para parentes. E do rim da mesma forma. Você pode doar um rim e ficar com um rim apenas e doar para outra pessoa. Então, são basicamente essas que eu me lembro agora, são as três questões. Você pode doar uma parte do pulmão, pode doar uma parte do fígado ou pode doar um rim para alguém em vida, mas com essa situação bem especial de todos os exames são feitos antes, verificar se isso não vai fazer falta para você, verificar se não tem nenhuma questão que possa ter qualquer sombra de dúvida em que essa doação é uma doação voluntária e uma doação para pessoas próximas, para que não haja nenhum problema ético. Certo. Quando a gente fala em doação em vida, a gente está falando aí desse critério de proximidade. Agora, a fila, essa outra fila para doação de órgãos, para transplante de órgãos, que critério que ela respeita? Quem está há mais tempo na fila? É a condição de saúde? Criança tem prioridade nessa fila? Como que é essa fila de transplantes? Depende de órgão para órgão, isso. Isso, na verdade, é assim. Isso também, às vezes, vai e volta. Neste momento, o transplante de coração, por exemplo, a priorização é pela gravidade do doente que está na fila. Então, se o doente está necessitando de mais drogas vasoativas, necessitando de algum dispositivo de assistência, tipo balão intraórtico, que são coisas que ajudam o coração, ele tem prioridade sobre outros pacientes. Por quê? Porque se sabe que ele vai falecer em breve, caso ele não receba um transplante. No pulmão, a ordem é cronológica. Então, quem entrou primeiro na fila tem prioridade, com algumas exceções, mas que tem que ter uma autorização especial de uma câmara técnica de transplante. Na 99% das vezes, segue apenas o critério de cronologia. No fígado, existe critérios de gravidade também, em que a criança ganha mais, ela ganha mais tempo na fila, quer dizer, ela passa na frente, entre aspas, do que um adulto, se ela tiver o mesmo critério de gravidade. Então, depende do órgão. A córnea é por ordem cronológica, o rim é por compatibilidade HLA e também ordem cronológica. Então, basicamente, a medula entraria no... A medula é muito mais de compatibilidade. A medula não tem uma grande fila de medula. Problema da medula, não. O problema da medula, na verdade, é compatibilidade. Não adianta você transplantar uma medula de pessoas não compatíveis. Então, o grande feito da medula é você achar um doador compatível. A grande dificuldade
é achar um doador compatível, porque às vezes você tem que pesquisar 1 milhão de pessoas para ter um doador compatível. Mas havendo doador compatível, porque a medula você não perde nada, a medula é uma punção, e o doador de medula pode ser um doador várias vezes, por exemplo, da mesma medula. Ele não perde a medula, é diferente do órgão, que ele tira um rim, ele fica sem o rim. Ele tira a medula, dias depois está com a mesma medula reconstituída. Não faz falta para ele. A comissão, doutora, ela lida especificamente com os transplantes de pessoas que tiveram morte encefálica ou também fala com pessoas que, de repente, procurem um hospital, pessoas que possam ser potenciais doadores em vida? Basicamente, nós cuidamos das possíveis doações de morte encefálica. Existe uma situação que cada vez mais estamos trabalhando para que isso ocorra, que é que a comissão se responsabilize por acompanhar pacientes que estão com aumento na sua gravidade. Né? O seu caso está evoluindo de forma ruim, né? E que provavelmente vai haver um desfecho para uma situação de morte. Né? E a função da comissão é conversar com o corpo clínico para o acompanhamento desses indivíduos, né, para que, caso eles venham apresentar sinais de morte ou de morte encefálica, que não se perca a possibilidade, né, de transformar esse paciente num possível doador. Tá? Essa mais a função em termos da comissão. Né? É mais intra-hospitalar, realmente, em termos do corpo clínico, para que você não perca tantas oportunidades de doação como se perde. Ou seja, que a família tenha a possibilidade de concordar ou não com a doação. Quer dizer, que a família saiba que aquele parente é um potencial doador e, portanto, a família se manifesta a favor ou contra. Que é aquilo que a gente conversou da subnotificação. A função da comissão é diminuir a subnotificação, que, como eu falei antes, é uma função absolutamente prioritária e fundamental na atual conjuntura no Brasil. Certo. Doutores, a gente poderia falar um pouquinho agora sobre os mitos, né? E lendo é inacreditável como é que a pessoa, um deles, acho que vocês até comentaram aqui, acho que foi o doutor Paulo rapidamente falou assim, a pessoa, não foram exatamente essas palavras, mas eu entendi isso, vai se dizer doador e aí vão deixar, né, essa pessoa, como é que você sacrifica uma vida para salvar outra? E as pessoas têm essa ideia, às vezes está aqui como mito, tem no site, né, que se as pessoas souberem que eu sou um doador, vão me deixar morrer. As pessoas chegam a pensar isso mesmo? É verdade que as pessoas ainda pensam isso? Já que ele é doador, então vamos sacrificar a vida dele para salvar uma outra? Não sei o que as pessoas pensam. Na verdade, assim, o pensamento é livre. Né? A manifestação do pensamento nem sempre. Nem sempre é tão inteligente, né? É preciso pensar, né? Acho que a resposta mais óbvia que parece é para que alguém sacrificaria você? Claro, talvez a pessoa pense num tráfico de órgãos. Exatamente isso. Por isso que eu fiz questão de falar. Veja, e é interessante como o mundo nosso é muito heterogêneo, né? Como haja visto o drama dos refugiados atualmente, né? O mundo é muito, muito heterogêneo. Então, as leis são muito heterogêneas e os países são muito heterogêneos na forma de lidar com todas as questões, inclusive com a questão de transplantes. Então, volto a dizer, acho que nós temos vários problemas, né? Nós brasileiros, em especial na fase que estamos, nos apontamos como muitos defeitos, mas certamente essa é uma das qualidades que nós temos. A legislação do transplante nossa é uma legislação muito, muito boa, muito ética, muito equânime. O Sistema Único de Saúde dar direito ao transplante, isso não é uma situação rotineira. Veja, os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, que é muitíssimo mais rico do que nós, não tem essa legislação dessa forma. Se lá o paciente não tiver possibilidade econômica, ele não faz o transplante. Então, só para citar um exemplo, a China, que é um outro... Desculpa, só para completar. A China, que é um exemplo em algumas coisas, nessa questão ética, certamente é um anti-exemplo, porque eles usam prisioneiros em que eles executam como doadores compulsórios de órgãos. Então, tem vários problemas que, felizmente, nós não temos.
Então, felizmente, no Brasil, a nossa legislação, que já tem algumas décadas e só tem sido aprimorada, é uma legislação muito boa. Então, essa possibilidade é uma possibilidade que não existe. Então, assim, na verdade, o que tem é, caso a pessoa venha a sofrer, porque, assim, se a pessoa não manifesta isso em vida, a família, claro, acaba tendo a opção de fazer ou de não fazer. Mas não adianta fazer, se eu tiver esse problema, eu vou falar. Não vai falar mais, perdeu a chance, porque na prática, infelizmente, essa é uma situação súbita, é uma situação não previsível. As doenças crônicas, na maioria das vezes, a pessoa já não é mais doador. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, por exemplo, habitualmente são pessoas que não podem mais ser doadores, porque a doença é uma doença sistêmica que poderia passar. Essa pessoa, de repente, vai se lembrar de falar sobre o assunto, mas não vai ter a possibilidade de ser um doador. Exatamente. E então, aí não... é importante que essa conversa seja feita prévia, assim, numa situação normal. Né? Uma conversa aberta, né? Exatamente. Sem mitos e sem problemas. Talvez um problema que a comissão ali que está na linha de frente no hospital, os médicos devem lidar bastante com isso no dia a dia, eu não sei, que pode ser uma pergunta das famílias, é com relação à condição que vai estar o corpo, né? Mas aí vai ficar desfigurado, como é que a gente vai fazer um funeral? Isso existe, doutora, essa dúvida entre as pessoas? Essa dúvida existe, ela é sempre lembrada, como é que vocês nos entregarão o corpo, né? E o que vai ser feito? Se vai ser feito um atestado de óbito, se esse corpo vai ser encaminhado a um serviço de verificação de óbito, né? Isso, claro, depende. Uma parte desses doadores são mortes violentas. E mortes violentas você é obrigado a encaminhar ao Instituto Médico Legal. Então, isso tem que ficar muito bem esclarecido para a família. A família sempre pergunta em que condições esse corpo vai ser entregue. E tem a impressão de que vai ser entregue numa condição que vai na realidade, violar esse corpo vai ser entregue íntegro, né? Dentro da forma como ele está, porque a doação de órgãos é uma doação de órgãos internos, então é inaparente. A doação de tecidos e de ossos já muda um pouco de figura. Né? Mas não veja, pro funeral não muda nada. Não. Assim, não muda nada. Por exemplo, se houver doação de pele, essa doação de pele não é retirada nunca de áreas expostas. E a própria doação óssea, ela não apresenta deformidade porque é colocado como se fosse uma prótese no lugar, que é o que acontece quando existe um trauma. Né? Então não tem nenhuma deformidade no velório, não existe isso. São procedimentos cirúrgicos que são feitos até para preservar o órgão que vai ser levado para uma outra pessoa, não é? Exatamente. E por outro lado, como bem lembrou o doutor Gustavo, se o paciente teve uma morte violenta, seja ela qual for, pode ser acidente de carro, pode ser acidente de moto, pode ser tiro, facada, o que for. Qualquer morte violenta é obrigatoriamente por lei, o paciente vai para o IML. Então, ele sendo doador ou não, os órgãos vão ser retirados. Então, ainda tem mais isso. Os órgãos podem ser retirados com finalidade para ajudar outras pessoas ou sem finalidade nenhuma. Mas eles, na prática, são retirados. Os órgãos internos são retirados. Tá certo. Na necrópsia. Tá certo. Doutores, eu agradeço a presença de vocês. O nosso tempo é curto, mas o assunto bastante esclarecedor. Os dois contribuíram muito aqui com as nossas questões. Doutor Gustavo, quiser deixar algum contato, algum site? Hospital Geral de Guarulhos, pronto-socorro. Tá certo, doutor. Obrigada pela presença. Doutor Paulo, quer deixar o site para a gente? Acho que o site da BTO, o www.abto.org, tem sido muito acessado a propósito e é mais completo, tira mais dúvidas que aparecerem. Inclusive, ele é interativo. Então, muitas vezes nós respondemos dúvidas de pessoas, de familiares, em relação à doação, em relação ao transplante e em outras questões. Tá certo, doutor. Obrigada pela presença, obrigada, doutor Gustavo. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.